Elizabeth Short era uma jovem aspirante em atriz que foi encontrada nua e desmembrada, com um corte na boca que simulava um sorriso, de orelha a orelha. Seu assassino nunca foi encontrado. O caso ficou conhecido como Dália Negra, depois que o jornal da época, começou a chamar a atriz assim, em associação ao filme Blue Dahlia, do ano anterior. O crime ficou eternizado não apenas pela brutalidade, mas principalmente por permanecer até hoje sem solução. Rala Kifko, meus abibis, como vocês estão? É um prazer estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo e gosta de casos criminais, histórias bizarras, mistérios e por aí vai, você está no canal certo. Então eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui. E é claro, já vai deixando seus likes aqui embaixo, não custa nada e assim vocês vão estar apoiando o canal. Beleza, pessoal? Agora, pedidos feitos, sem mais conversa, sem mais delongas, e vem comigo para nossa história de hoje. Elizabeth era sonhadora, romântica e rebelde. A terceira de 5 filhas. Ela nasceu em Massachusetts em 29 de julho de 1924 e foi abandonada pelo pai ainda muito novinha. Quando ela era criança, ela era muito doente e sofria de asma e tuberculose. Quando ela era adolescente, ela se mudou para a Califórnia. Então Beth, como era chamada por lá, tinha olhos azuis e cabelos negros e se vestia sempre de preto, imitando o estilo da atriz Deanna Durbin. Ela era namoradeira e isso causou alguns problemas entre ela e o pai, quando ela o encontrou e foi morar com ele por um tempo. O fato de ela ser namoradeira não é um julgamento da vítima, e sim um fato que pesou na investigação, levando a polícia a ir atrás de alguns dos homens com quem ela se envolveu na época. Então, pessoal, no dia 15 de janeiro de 1947, a dona de casa, Betty Persinger, saiu de casa em Los Angeles para passear a pé com a sua filha de 3 anos, quando ela se deparou com uma cena chocante: o corpo de Elizabeth sem vida. A princípio, Betty achou que o corpo de Elizabeth não passava apenas de um manequim ali, abandonado no terreno baldio de alguma loja, porque ela não imaginava que uma pessoa poderia ser tão cruel de tirar a vida de alguém e abandonar o corpo daquela maneira. O corpo de Elizabeth estava deitado de costas no chão, com os braços elevados, cotovelos dobrados e pernas bem afastadas. Ela havia sido cortada ao meio, na altura da cintura. Seu fígado estava exposto. O rosto e seios retalhados. Seus pelos públicos haviam sido removidos. Depois de Betty ver essa horrível cena, ela ligou imediatamente para a polícia, informando tudo o que estava vendo e que ela estava em um terreno abandonado, na parte sul de Hollywood. Ou seja, pessoal, ela ali, naquela ligação, ela passa todas as informações necessárias para a polícia, para que a polícia consiga chegar aonde ela está e ver o que realmente estava acontecendo de fato. Quando a polícia chegou no local, eles ficam chocados, meus amores, com toda aquela cena. E eles começam a analisar todos os detalhes e encontram marcas de ligaduras no pescoço, punhos e tornozelos. Eles foram capazes de deduzir que ela havia sido suspensa pelos tornozelos e torturada. Ela estava morta há pelo menos 10 horas antes do corpo ter sido levado e pousado naquele local. É possível que ela tenha sido cortada ao meio enquanto ainda estava viva. Não havia sêmen no corpo, mas com parte de sua tortura, Elizabeth havia sido forçada a comer fezes. Ela tinha 22 anos na época. O suspeito principal foi um homem chamado Robert Manley. Elizabeth estava ficando na casa da família French porque não tinha aonde morar.
E Dorothy French ficou com pena dela, né? Então, mas como Elizabeth não contribuía na casa, o convívio se tornou muito turbulento. Então, um vendedor chamado Robert Manley ofereceu a Elizabeth, na época, uma carona de volta para Los Angeles. Então, eles passaram a noite do dia 8 de janeiro juntos e ele a deixou ela em um hotel mais próximo. Porque segundo a Elizabeth, ela iria se encontrar com a irmã. O interrogatório de Robert foi tão intenso, meus amores, que ele entrou em depressão e foi submetido à terapia de choque. Anos depois, quando estava em tratamento, num hospital psiquiátrico, Robert confessou o crime. Mas quando os policiais deram a ele uma substância chamada sódio mentotal, que é mais conhecido ali como soro da verdade, né? Descobriu-se que ele não sabia nada de como o crime foi cometido. Então, curiosamente, ele morreu exatamente no dia 9 de janeiro de 89, dia em que havia décadas antes deixado a Elizabeth no hotel. O pai de Elizabeth não quis se envolver nas investigações. Quem foi reconhecer o corpo de Elizabeth foi a mãe dela, que soube da morte da filha por um jornalista que chegou à sua porta antes mesmo da polícia. Então, alguns dias depois do descobrimento do corpo, foi enviado ao jornal de Los Angeles um pacote. Não tinha remetente, né? Acompanhado por um bilhete criado a partir de letra de jornal, que dizia: aqui estão os pertences da Dália. Junto estava um cartão de seguro social da Elizabeth, ou seja, todos os documentos dela, certidão de nascimento, um telegrama, alguns cartões de visitas, uma agenda com algumas páginas arrancadas e foto delas com diversos militares. No final de janeiro, um bilhete chegou até a polícia, alegando que o assassino iria se entregar, mas logo depois, outro bilhete foi entregue que dizia que ele havia mudado de ideia e que o assassinato tinha sido justo. O caso teve grande cobertura na mídia, o que levou 59 pessoas a confessar o assassinato na época. Todas, porém, foram descartadas. Ao todo, 25 suspeitos foram investigados, mas nunca se chegou a uma conclusão. Assassinatos parecidos com o de Elizabeth, meus amores, foram cometidos pouco tempo depois. Isso pode significar duas coisas. Primeiro, o assassinato de Elizabeth, ou que o assassino de Elizabeth era um serial killer e que também atacou outras vítimas. Ou esses outros assassinatos foram cometidos por copycats. Embora essa segunda possibilidade pareça muito forçada, é muito comum que depois de um crime de alta visibilidade, né, de alta percussão, né, que apareçam crimes parecidos, aconteçam depois. O estilo de vida de Elizabeth, somando aos boatos que circulam sobre ela durante a investigação, indicava uma mulher que tinha tudo para ser presa fácil de um predador. Queria ser atriz de Hollywood, mas era pobre. Trocava favores sexuais por comida, abrigo e roupas. Era romântica e carente, ou seja, ela era alvo fácil ali, né, para uma pessoa que quisesse dominar ou machucar uma mulher. E seu assassino era do tipo que estava sempre caçando. Ele a teria farejado a 1 quilômetro de distância, se fosse preciso. O perfil do assassino, tal como traçado pela polícia, o assassino de Elizabeth mostrou características de ser organizado, porque ele lavou o corpo, né? E tinha carro para transportar o corpo e eliminou evidências. Mas, por outro lado, ele também se mostrou desorganizado, porque mutilações extremas são geralmente cometidas por assassinos mais confusos mentalmente, de acordo com a investigação policial. Ele odiava mulheres ardentemente e queria chocar a sociedade. Era possivelmente um açougueiro ou caçador, pela experiência que mostrou em lidar com o corpo. Ele provavelmente tinha muito dinheiro, mais dinheiro do que sua vítima, e um apartamento ou local ali próximo, né, aonde pôde passar tanto tempo com a Elizabeth. Juntando todas as evidências, entrevistas
e perfilamentos feitos pelo FBI na época, é altamente improvável que o assassino de Elizabeth tenha sido um homem recusado por ela, ou um namorado ciumento, ou uma mulher. Meus amores, o assassinato de Elizabeth ainda permanece sem solução até hoje. No entanto, algumas conexões foram feitas com outros casos famosos, incluindo a ponte forçada entre Dália Negra e os crimes do assassino do torso devido ao estado de Elizabeth e das vítimas do serial killer. Os detalhes que cercam esse caso tiveram uma intriga cultural duradoura, gerando diversas teorias e especulações públicas. Sua vida e morte têm sido a base de vários livros e filmes, e seu assassinato é frequentemente citado como um dos mais famosos assassinatos não resolvidos da história dos Estados Unidos, bem como um dos mais antigos casos não resolvidos da história de Los Angeles. Da mesma forma, foi acreditado pelos historiadores, como um dos primeiros grandes crimes na América, do pós-guerra a captar a atenção nacional, ou seja, um crime que até hoje Hollywood não conseguiu resolver. O que será que realmente aconteceu, meus amores? Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre o caso da Dália Negra, que é muito importante para mim saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, um beijo, que todos passem bem. Muito obrigado por todo o apoio, pessoal, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, foi!